E você sabia que a Lei Magnitsky pode voltar a ser aplicada contra Moraes? Pois é, meus amigos, muita gente acha que esse assunto morreu, que acabou, mas a verdade é que essa lei continua viva, continua em vigor nos Estados Unidos e Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro estão lá em Washington exatamente por causa disso. Agora a pergunta é, o que é essa lei e se ela pode mesmo voltar? E é justamente sobre isso que nós iremos falar nesse vídeo agora. Mas, meus amigos, vamos por partes, porque isso aqui é muito importante. Vamos lá, então. O que é a Lei Magnitsky? A Lei Magnitsky é uma lei americana criada para punir autoridades estrangeiras acusadas de corrupção grave ou de violação de direitos humanos. E ela permite que os Estados Unidos congelem bens, bloqueiem contas, proíbam a entrada no país e impeçam qualquer relação financeira com empresas americanas. Ou seja, não é uma condenação judicial, é uma sanção política e econômica decidida pelo governo dos Estados Unidos. E aqui está o ponto que muita gente ignora. Essa lei não foi revogada, ela continua existindo e pode ser aplicada, retirada e reaplicada conforme a decisão política de Washington. No caso do ministro Alexandre de Moraes, as sanções chegaram a existir, mas depois, por alguma coisa, por algum acordo, essas sanções foram retiradas, após a pressão diplomática também do governo brasileiro. E isso fez muita gente acreditar que o assunto estava encerrado, mas, meus amigos, pasmem, não está, porque retirar uma sanção não impede que ela volte. Não existe anistia permanente na Lei Magnitsky. Se as autoridades americanas entenderem que os motivos continuam ou que surgiram motivos novos, a sanção pode ser reaplicada a qualquer momento. E é exatamente nesse ponto que entra então Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Eles estão lá nos Estados Unidos fazendo articulação política, apresentando argumentos, documentos e narrativas para convencer parlamentares e autoridades de que houve abuso de poder e violação de direitos fundamentais no Brasil. E isso é lobby? É ilegal? Não. É muito comum lá em Washington. Muitas empresas pagam lobistas para atuarem em favor delas junto aos políticos dos Estados Unidos. Mas o que traz atenção aqui e o que faz essa matéria chegar até nós é justamente uma postagem, uma matéria feita pelo site Metrópolis que diz o seguinte: Figueiredo e Eduardo Bolsonaro tentam retomar Magnitsky contra Moraes. E aqui está então Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, que vocês conhecem, inclusive de vários cortes aqui nesse canal. Também, segundo consta aqui na matéria, me permita ler para você. O influenciador bolsonarista Paulo Figueiredo afirmou que ele e o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro têm reuniões previstas nesta sexta-feira em Washington para tentar retomar as sanções da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Nessa quarta-feira, Paulo disse que articulará, ou seja, no dia 7, Paulo disse na live dele, se vocês não conhecem, vocês podem acompanhar, inclusive nós temos um corte a respeito disso aqui no canal também. Paulo disse que articulará para a volta das sanções que foram retiradas pelo governo de Donald Trump. E aqui consta o que eu falei para vocês. Em seu canal no YouTube, Paulo Figueiredo tratou como extremamente possível a retomada das sanções. E ele disse, abre aspas, certamente não é fácil, mas também não era fácil que ele fosse sancionado. E aqui ele se refere justamente a Alexandre de Moraes. Mais uma vez, Eduardo e eu estaremos em Washington em reuniões em busca de uma política externa americana mais favorável ao Brasil, fecha aspas, afirmou o influenciador que é neto de João Batista Figueiredo, o general, o presidente. Em julho do ano passado, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou a aplicação da Lei Magnitsky a Moraes, sanção que consiste na punição de autoridades internacionais acusadas de violação aos direitos humanos.
A punição chegou a ser ampliada para a esposa do magistrado e uma empresa da família, a Lex, não é mesmo? E em dezembro de 2025, porém, a sanção foi retirada após gestões do governo brasileiro e a aproximação entre os presidentes Trump e Lula. E agora, aqui diz que tanto Eduardo como Paulo estão incluídos no inquérito da PF que investiga o crime de coação contra a justiça brasileira. Segundo a investigação, o influenciador atua como ex-deputado ao fazer lobby com membros do governo norte-americano, participando de reuniões em Washington com o objetivo de tramar sanções contra Moraes e contra a economia brasileira. Então, meus amigos, o que nós vemos aqui é uma disposição de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo contra Alexandre de Moraes, né, numa busca, né, em mais uma tentativa de sancionar o ministro novamente com a Lei Magnitsky. E, meus amigos, vocês acham então que isso vai acontecer de verdade? Vocês acham que a Lei Magnitsky será novamente aplicada por Donald Trump contra Alexandre de Moraes? Comenta aqui embaixo. Então, meus amigos, o que nós percebemos até aqui dessa notícia é o seguinte: a Lei Magnitsky, ela continua existindo, continua válida e continua sendo uma ferramenta poderosa da política externa dos Estados Unidos. Então, como vocês viram, ela não foi cancelada, não foi revogada e não existe nenhuma regra que impeça a sua reaplicação. No caso do ministro Alexandre de Moraes, as sanções foram retiradas em um contexto estritamente político e diplomático, não porque a lei deixou de valer ou porque os questionamentos desapareceram. E isso é fundamental que você entenda. A lei continua válida e as sanções só foram retiradas em um contexto político diplomático, ou seja, está havendo uma negociação de bastidores e os Estados Unidos consideraram muito melhor retirar essas sanções porque os benefícios, com certeza, para os Estados Unidos serão muito maiores. O que Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro estão fazendo agora nos Estados Unidos é exatamente isso: manter o tema vivo no debate internacional, apresentar argumentos, pressionar politicamente e mostrar que, na visão deles, os abusos continuam e merecem atenção externa. Se a Magnitsky vai voltar ou não, ninguém pode afirmar com certeza, porque essa decisão não é jurídica, como eu disse, é uma decisão política. Depende do governo americano entender que existem fundamentos suficientes para agir novamente. Mas uma coisa, meus amigos, é inegável: o assunto não está encerrado, o precedente já existe e o caminho está aberto. E é por isso que essa articulação em Washington importa tanto, né? Porque quando uma pauta entra no radar internacional, ela não desaparece facilmente. E, meus amigos, então é isso. Você acha que a Magnitsky vai voltar ou não? Comenta aqui embaixo, porque nós queremos ler a sua mensagem. Também não deixe de se inscrever e compartilhar esse vídeo lá no grupo do WhatsApp. Que Deus te abençoe então e até o próximo vídeo, se Deus quiser, e a gente se vê. Um grande abraço, valeu!